O milionário silencia a sala após 6 oficiais surpreenderem ao defender Virgem Veterana. A sala estava mais tensa que um fio de navalha. Luz fria, paredes de vidro, gente com olhares que cortavam. No centro, o milionário Henrique Vasconcelos, um homem feito de gelo. Dono de tudo nesse pedaço de cidade, que respira desigualdade e silenciosos preconceitos, onde cada sorriso pode esconder um veneno. Ele jamais esperava o que aconteceu naquela tarde que prometia ser só mais uma reunião pesada de negócios. De repente, 6 policiais se levantaram. 6. Não foi um ato qualquer, foi uma revolução silenciosa. E eles estavam ali, em silêncio, mas com uma força que derrubava prédios, defendendo Clara, a veterana de guerra, que carregava no corpo as marcas cruéis da guerra e no espírito o peso injusto do preconceito. Clara, que nunca viu sachê vazio sem lembrar da fome do campo de batalha, agora acusada de um crime que nunca cometeu. Ela é vítima, disse a primeira policial com a voz ríspida que quebrou o ar gelado. Os outros 5 seguiram, olhos fixos, punhos cerrados. O murmúrio na sala virou grito mudo. Henrique sentiu uma fisgada no peito, um frio que escorreu pela espinha até as mãos, que calmas até então, agora tremiam sob a mesa de madeira polida, que brilhava como o próprio poder que ele detinha. Foi quando os segredos começaram a cair sobre a mesa como um vendaval. Histórias obscuras, fatos enterrados no passado da família Vasconcelos, só sussurrados em corredores escuros. Traições, negócios sujos, dinheiro bancando silêncio. E ali, naquela sala, nada podia mais ser oculto. Os olhos de Henrique se arregalaram. A máscara de frieza começou a rachar. Por dentro, a confusão. Proteger Clara significava abrir mão da fortaleza que construiu por anos, ou extinguir aquela fagulha de dúvida para manter o império intacto. O silêncio, antes pesado, agora dava lugar a um mar de incertezas. O ar parecia pesar. O futuro de Clara e o próprio nome de Henrique pendiam num fio. Enquanto o relógio marcava os segundos, o milionário sentiu um nó na garganta apertar, um tremor quase imperceptível nas pernas. O silêncio da sala era tão denso que parecia sufocar. Todos os olhares estavam colados nele, aguardando uma palavra. O mundo parecia segurar a respiração. Henrique então se levantou, o corpo rígido, o rosto marcado por uma batalha interna que ia muito além do dinheiro. No instante em que a primeira palavra ia sair, um toque estridente perfurou o silêncio. O celular na mesa vibrou, uma luz vermelha pulsando com insistência. O olhar dele se deslocou. O mistério não havia acabado. Ao contrário, tudo estava prestes a explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O celular na mesa vibrava com insistência, e Henrique desviou o olhar, quase aliviado por ter algo para distrair a atenção da pressão esmagadora da sala. O eco do toque cortava o silêncio como uma faca, mas os 6 policiais não se moveram. Clara ainda estava no centro do turbilhão, seu olhar fixo, e Henrique, um mar de esperança e medo. Ele hesitou. Teve Era uma mensagem. Rapidamente suas feições mudaram. A luz de seu rosto refletiu uma sombra de terror. A mensagem dizia: estão aqui, eles saberão tudo. O que isso significava? Subitamente uma batida na porta fez todos os olhos se voltarem. A porta se abriu de forma abrupta, revelando um grupo de homens vestidos de preto, com expressão severa. Era como se a atmosfera tivesse mudado de novo, pesada, carregada de nova tensão. Um deles, com uma insígnia de investigativo, apontou para Henrique. Henrique Vasconcelos, estamos aqui para investigar as suas práticas financeiras.
E as suas conexões? Temos informações preocupantes. Suas palavras ecoaram como um sino de alarme. O milionário ficou paralisado, o corpo enrijecido. O gato tinha fugido da bolsa, e agora ele sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Os policiais que antes se opunham ao sistema olhavam incrédulos. E o murmúrio na sala voltou a crescer, desta vez mais intenso, mais preocupado. Clara respirou fundo, o que poderia ser um momento de liberdade. Mas as notícias eram apenas as primeiras gotas em uma tempestade prestes a se formar. Vocês têm provas? Henrique questionou, tentando infiltrar um fio de bravura em sua voz. O homem à frente olhou para os outros e puxou um dossiê da pasta. Era a hora da verdade. Ele começou a ler em voz alta, revelando transações financeiras suspeitas que ligavam Henrique a uma série de atividades ilícitas. Até mesmo lavagem de dinheiro. Como você se atreve? Clara murmurou, chocada. Você não me disse. O olhar de desilusão dela atravessou Henrique como uma flecha. Isso não era só sobre ela. Ele sentiu a traição de cada palavra, cada acusação. Sua vida estava desmoronando. Você está me acusando de algo que não fiz. Isso é calúnia, ele gritou, mas sua voz soou vazia. As paredes de sua fortaleza estavam caindo, e ele sabia. No fundo, ele sentiu que o verdadeiro tirano em sua vida não eram os policiais, mas os segredos que mantivera. O grupo de homens de preto agora se aproximava, cercando Henrique. Ele olhava os rostos, sentindo a familiaridade naquela sala se transformar em um pesadelo. Com cada revelação, seu coração acelerava. O cachorro estava preso no telhado e ele percebia que o império dele, construído com medo e mentiras, estava prestes a desabar. Então, em meio ao caos, Clara levantou a mão. Espere! Seu grito soou mais alto que as vozes dos homens. Ela parecia incerta, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. O que ela ia dizer? Era possível que essa veterana de guerra tivesse seus próprios segredos a contar? O que mais ela escondia de Henrique? A sala congelou. O segundo seguinte parecia horas, todos esperando por um fio de verdade, um fio de esperança. Henrique sentiu o coração disparar, o pânico se elevar junto com a adrenalina. Estava pela borda. E quando Clara começou a falar, uma outra explosão de revelações estava prestes a subverter todas as suas certezas. O que ela sabia poderia mudar tudo, talvez até destruí-lo completamente. E assim, no clímax tenso daquele momento, todos aguardavam. O futuro de Henrique, de Clara, tudo estava prestes a ser redefinido. Mas por onde isso ia levá-los? Seria uma queda sem retorno ou haveria uma luz ao final do túnel? Clara respirou fundo. Seus olhos intensos determinaram a atenção de todos. Espere! A sala silenciou. Uma expectativa palpável no ar. Eu sei de coisas que podem mudar tudo. As palavras dela quebraram o clima tenso, uma rachadura na armadura de Henrique. Os homens de preto hesitaram. O olhar de Clara estava fixo em Henrique, uma mistura de raiva e compaixão. Ele estava prestes a perguntar o que ela estava escondendo quando a porta se abriu novamente. Uma mulher de aparência determinada e com uma expressão que carregava fúria e decepção entrou abruptamente. "O que você está fazendo aqui, Ingrid?" perguntou Henrique. A preocupação transparecida na sua voz. Era Ingrid, sua irmã. A relação deles sempre foi tensa, marcada por segredos e desconfianças. "Eu não poderia ficar calada enquanto você se afunda ainda mais, Henrique. Você e seus jogos de poder. Não é só você que tem algo a perder. Todos nós temos." Seu grito foi um despertar feroz. O ambiente se contraiu. Clara, ainda com a voz firme, desviou o olhar para Ingrid. "Você sabe de algo, não sabe? O que mais você esconde?" A sala ficou enredada em um novo silêncio, mais intenso que o anterior. Os policiais, pegos de surpresa pela entrada de Ingrid, se entreolharam em desconcerto.
Henrique franziu a testa, sabendo que sua irmã tinha informações que ele não queria que viessem à tona. Irmã, por favor, agora não. Isso não é o que você pensa. Mas Ingrid não recuou. Você se esqueceu de quem você realmente é. A última vez que alguém falou a verdade para você foi quando você ainda era um garoto. As palavras dela ressoaram como um eco em um túnel vazio. Clara franziu os lábios, percebendo que a guerra de poder era apenas a superfície de algo muito mais profundo. O público na sala estava quase em choque. Os homens de preto aguardavam, percebendo que a história estava mudando na sua frente. Em um movimento audacioso, Ingrid se virou para Clara. Você pode pensar que é uma vítima, mas você não sabe o que verdadeiramente está por trás disso tudo. Você não faz ideia do que aconteceu naquele dia fatídico onde tudo mudou. A expressão de Clara se transformou. A verdade começava a despontar. Os olhos de Henrique brilhavam com uma intensidade de pânico. O que você quer dizer? Que dia? Mas sua voz era quase um sussurro, como se soubesse que a resposta não lhe traria alívio. Viver na sombra das mentiras de quem se diz irmão é doloroso. Mas é a hora da verdade. Ingrid disse. Seus olhos ardem com a luz de segredos prestes a serem revelados. Um leve tremor percorria o corpo de Clara. Um reconhecimento de que a batalha dela poderia ser pessoal e maior do que imaginava. O policial que liderava o grupo de homens de preto finalmente se aproximou. Aguardando a revelação, com um olhar de expectativa e um esboço de satisfação. O que mais podemos descobrir aqui? Que mais se esconde nas sombras? Sua voz era suave, mas a tensão era palpável. Uma imagem clara na mente de Clara e de Henrique. Estavam prestes a serem expostos e enredados em verdades que desafiaram suas identidades. Clara se virou para Henrique. Sua voz quicou entre determinação e receio. Você por acaso? A pergunta pairou no ar e Henrique, pálido, sentiu o chão desabar sob seus pés. Ingrid confrontou os dois, a verdade ardendo em sua fala. Não é apenas uma questão de salvar vocês. É sobre redenção. Nós precisamos enfrentar o que aconteceu. Se não agora, então quando? O pulsar do momento era como um tambor ensurdecedor. Clara e Henrique estavam no precipício de uma revelação que poderia destruir o que restava do que eram. O olhar de todos estava fixo. As palavras de Ingrid poderiam mudar tudo o que conheciam. Henrique engoliu em seco, sentindo cada instante se arrastar, e em um último suspiro de coragem, ele se preparou para abrir a boca e contar sua versão da história. Mas quando estava prestes a falar, a luz da sala começou a piscar. Um barulho estrondoso tomou conta do ambiente. A porta estourou. Pessoas gritando no corredor. O caos se instaurou. Clara, Ingrid e Henrique se encontraram em um mar de confusão. O tempo parecia parar, mas suas vidas estavam prestes a mudar em um instante. A realidade que criaram em torno de si estava desmoronando. O que a explosão significava? Eles perceberam com terror que talvez houvesse forças muito mais poderosas em jogo. E enquanto cada um deles lutava por suas verdades, se perguntaram: o que mais viria à tona naquele cenário desolador? A luz da sala piscava, os gritos ecoavam pelo corredor, e Henrique sentiu que o chão se movia sob seus pés. O medo era palpável, como se cada respiração o sufocasse. O que está acontecendo? Pensou, enquanto olhava para Clara e Ingrid, ambas com expressões de terror crescente. E então aconteceu uma explosão. Não de armas ou bombas, mas um som que vinha do fundo da sala, próximo ao painel de vidro, que dava vista para o mundo lá fora. A estrutura tremia e o vidro vibrou. Era a realidade se desintegrando. As tábuas, os segredos e os rostos ao seu redor pareciam dançar em uma coreografia de desespero. Clara deu um passo à frente. Vocês não podem deixar o que mais havia escondido. O ambiente estava em polvorosa. O instante ficou suspenso. E então, as paredes começaram a escurecer, como se um pesadelo acontecesse diante de seus olhos.
Não, não, não! Henrique gritou, buscando desesperadamente fazer sentido do que estava acontecendo. E foi nesse cisma, quando tudo parecia desmoronar, que uma sombra atravessou sua mente. Uma figura que ele nunca pensou que veria ali. Alguém do passado. Alguém que poderia virar tudo de cabeça para baixo. E então apareceu, ele, um homem coberto por um lençol sujo, com feições que saltavam do fundo de um pesadelo. Era Joaquim, o advogado de Henrique. Mas não era só isso. Joaquim também era seu antigo parceiro e seu antigo rival. A expressão que antes era veloz ficou estática quando Henrique o reconheceu. Você deveria estar longe, Joaquim. Henrique ficou paralisado. Seu antigo amigo se tornara um espectro do que era. Joaquim moveu-se lentamente em direção à mesa, como se cada passada pesasse toneladas. Havia um pavor genuíno em seus olhos, mas também uma centelha de algo que Henrique não conseguia compreender. Você não entende, Henrique, ele gritou, e a sala congelou. Eu voltei porque você precisa saber a verdade. E a verdade é um peso que você não pode carregar. Não somente por você, mas por Clara, pela sua própria vida. O que estava acontecendo? Uma série de emoções competindo na mente de Henrique. Revolta, confusão e algo muito próximo ao medo. Clara piscou, a confusão no olhar. Que verdade? O que você sabe? Sua voz estava quase quebrando, mas o desespero lhe dava bravura. Joaquim hesitou, e as palavras pareciam aplaudir mais medo por ser pronunciadas. Você lutou contra um inimigo invisível, Henrique. O que eles querem de nós é mais do que você imagina. As conexões que você fez vão muito além do seu controle. As palavras afundaram como uma âncora, e o peso do que estava prestes a ser revelado se tornou insuportável. O que, Joaquim? Por favor, se você tem informações, diga logo. A inquietação crescente no coração de Henrique agora desaguava em cada palavra, e foi então que um grito rasgou a sala. Uma das oficiais, a que iniciara a defesa de Clara, desabou no chão, seu rosto pálido, mão no peito. Não, tá vindo, ela gaguejou, antes do silêncio ensurdecedor. Clara, Ingrid e Henrique se viraram em choque. Ninguém se movia. Os homens de preto agora estavam lentos, analisando a cena com olhos que refletiam a própria condenação. O destino não estava apenas mudando ali. Havia um jogo muito maior em andamento. O que Joaquim queria dizer? O que a oficial sabia? Henrique respirou fundo, a sala girando. Ele era cercado pela sua própria história, ameaçado por cada segredo que um dia escondeu. A verdade não apenas o libertaria, mas poderia também destruí-lo. O peso de cada escolha se tornava uma tempestade. Espero que você esteja pronto para enfrentar isso, Joaquim sussurrou, olhos ardendo de determinação. E antes que alguém pudesse reagir, as luzes se apagaram completamente, mergulhando todos em uma escuridão claustrofóbica. O que estava prestes a acontecer? O futuro de todos pendia por um fino fio de possibilidade. A escuridão envolveu a sala como uma manta pesada. O silêncio era absoluto, mas a tensão pulsava. Clara, Ingrid e Henrique estavam paralisados, os olhos fixos em Joaquim, um espectro do passado que agora parecia mais perigoso do que nunca. Quando Joaquim havia finalmente decidido quebrar o gelo, com certeza não esperava que tudo se escandalizasse dessa maneira. Há uma razão pela qual você não deveria estar aqui, Joaquim, Henrique gaguejou, notando que suas próprias pernas tremiam. O pavor estava em seu olhar, e ele percebeu que não era só o medo da sua situação atual. Algo mais sombrio se aproximava. Enquanto você brincava de bilionário, nós fomos forçados a lidar com as consequências dos seus erros, Joaquim respondeu, a voz tremendo entre indignação e desespero. A verdade que você esconde pode custar muito mais do que você imagina. Clara, você está prestes a descobrir o que antes foi mantido em silêncio. Mas antes que Clara pudesse perguntar o que Joaquim queria dizer, Ingrid exclamou, e o medo se transformou em desespero.
O barulho aumentou, as luzes piscavam de forma frenética, e então tudo ficou completamente escuro. A escuridão foi ensurdecedora. Não havia murmúrios, não havia batidas frenéticas na porta. Parecia a pausa antes de uma tempestade. E foi nesse vácuo de som que uma voz familiar ressoou, desta vez como um sussurro cortante e inconfundível. Henrique. O coração dele parou. Era a voz de sua mãe. Uma sombra de algo que ele não esperava. Um pesadelo que retornava para pegar outro de seus filhos. Mãe, ele sussurrou, quase implorando para não ser verdade, mas a figura começou a se materializar. Uma mulher de olhos profundos, com um semblante que transbordava dor. Ela não estava ali para confortá-lo, estava lá para condená-lo. Você não se lembrou de mim, mas eu sempre estive aqui. Sou parte do que você negligenciou, ela disse, um tom de tristeza reverberando em suas palavras. A sala permaneceu em silêncio absoluto, mas uma onda de reconhecimento paralisou Henrique. Ele não queria ouvir mais nada. O que você quer? Você não pode estar aqui! Henrique gritou, agora com as mãos tremendo. Ingrid e Clara estavam tão em choque quanto ele. Você morreu, eu não posso enfrentá-la de novo. Fui deixada para trás, para carregar nossos segredos, e agora é hora de você enfrentar suas escolhas. A imagem de sua mãe respondeu. Sua forma começando a vacilar, como se estivesse prestes a partir novamente. O pânico tomou conta de Henrique. Ele se sentiu pequeno, como uma criança perdida, e isso levou ao desespero. Isso não é real. Não pode ser real, ele repetia para si mesmo. Mas a figura de sua mãe continuava a assumir uma forma mais definida. Clara, em um ato quase instintivo, deu um passo à frente, sua bravura obtendo precedência ao medo. O que você está dizendo? Que segredos? O que você sabe sobre Henrique? A urgência na voz dela provocou uma centelha de compreensões. Eu sei de pessoas que estão envolvidas, pessoas que não deveriam fazer parte disso. A mulher girou seu olhar em direção a Clara, como se estivesse prestes a revelar o escândalo. A verdade é traiçoeira, e não está apenas com ele, mas também com você. Os olhos de Clara se arregalaram. Comigo? Que você quer dizer? O medo deu lugar à confusão e o ambiente começou a girar novamente em espiral. Henrique estava prestes a explodir em interjeições de protesto, mas Joaquim já havia dado outro passo à frente, agora mais alerta. Mas a luz da adrenalina iluminava seu olhar. E então, no meio do horror, enquanto todos olhavam nos olhos confusos e desesperados de sua mãe, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta. Mais homens de preto, desta vez carregando o peso de algo maior do que qualquer acusação. E apenas quando a sala parecia implodir sob o peso de verdades não dita, uma nova figura entrou relutantemente. A única mulher que poderia conectar todos eles. A antiga amante de Henrique, agora uma ativista e que, mesmo sem saber, poderia ser a chave de tudo. A confusão que se formou em Henrique foi quase palpável, e seu mundo já abalado estava prestes a se desintegrar completamente. Vocês não podem me ignorar. A verdade está a caminho, ela declarou, sua voz soando como um aviso sombrio, e de repente, o que parecia ser um jogo de poder desmoronou, revelando um quebra-cabeça que poderia afetar não apenas suas vidas, mas a cidade inteira. Que consequências históricas aguardavam no final do caminho? A sala estava mergulhada em um caos insuportável. O eco dos gritos, os rostos pálidos dos presentes e a figura de Joaquim ao centro se tornaram um pesadelo vivo. A imagem da mãe de Henrique ainda flutuava como um fantasma, sua presença trazendo um peso que parecia sufocar a todo. Seu olhar determinado cortou a tensão como uma faca. Chega! Estou cansada de esconder a verdade. As palavras dela saíram como um tiro. Quem é você? Clara perguntou, a voz descompassada, enquanto as vidas de todos ali pareciam se entrelaçar em um emaranhado de mistérios. Sou Lara, a mulher respondeu, passando a mão pelos cabelos despenteados. Estive fora por muito tempo, mas minha conexão com vocês nunca desapareceu. O rosto de Henrique empalideceu. Como ela poderia estar ali? Como poderia ser tão audaciosa? Você, Lara? Mas isso não faz sentido.
Henrique fraquejou, e enquanto seus joelhos pareciam querer ceder ao chão, ele continuou. Você foi embora. Você não tinha direito de voltar. A desilusão nas palavras dele soltou um lamento na sala. Clara e Ingrid trocaram olhares confusos. Eu voltei porque há algo que vocês precisam saber, Henrique. Ela insistiu, e sua voz se elevou na explosão de emoção. As pessoas que estão atrás de você não querem apenas o que você construiu. Elas têm planos muito mais sombrios. E nesse momento, um novo grito irrompeu da multidão lá fora. O estrondo da porta se abrindo abruptamente provocou uma onda de terror. Um grupo de agentes de segurança entrou, agora armados. Todos titubearam, os corações disparando. Saia do caminho! Um dos agentes ordenou, sua voz ecoando como uma sentença. O pânico tomava conta da sala, e as verdades não ditas entraram em um conflito catastrófico. Henrique sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que mais você esconde, Lara? Disse, a voz pesada com emoção. O que você sabe que pode nos colocar em risco? Ela hesitou, o olhar firme mas vacilante. O que vocês não percebem é que isso nunca foi sobre você. E apontou com um dedo trêmulo. É sobre tudo o que nós deixamos para trás. Sobre o que nossa família fez. Henrique, você é parte de algo muito maior. Quando a verdade começou a se desdobrar, tudo girou em um borrão. A porta, que antes era um espaço de fuga, agora era um portal do terror. Os homens de preto avançaram, cercando todos. O pânico estava em todos os rostos. Clara e Ingrid estavam paradas, as mãos entrelaçadas, e a sala tornou-se uma prisão. No meio da confusão, uma explosão de luz iluminou brevemente a sala. Um flash. A imagem embaçada de Joaquim tomou forma novamente, a expressão ferida. A verdade que você esconde está prestes a vir à tona. O que você fez não é só sua culpa. Henrique, estão vindo atrás de nós todos. Mas então, no ápice da revelação, alguém começou a rir. Um riso alto e incontrolável que cortou a tensão como uma faca. Era um dos homens de preto. Vocês realmente pensam que podem escapar? O jogo apenas começou. E nesse momento, um estrondo ecoou de novo. Uma explosão na sala ao lado. E a luz piscou como se fosse a última chamada. A visão de Henrique girou. Desespero atroz o invadiu, enquanto sua mente tentava reter a quantidade insuportável de segredos e mentiras. O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica? O que mais estava escondido sob a superfície das miragens que agora começavam a se desfazer? Enquanto a multidão se dispersava e os gritos aumentavam, a sala se tornava um verdadeiro valão de caos. A pergunta que se formava no fundo da mente de Henrique era agonizante. Quem realmente era seu amigo e quem era inimigo? O que viria a seguir? Era um jogo mortal que todos jogavam, e a verdade era a arma mais poderosa. E no final de tudo, o que permanecia escondido na escuridão poderia se tornar a luz que iluminaria os verdadeiros culpados. Mas quanto àquilo, ninguém estava preparado para enfrentar. A sala estava um caos. O som de passos apressados e gritos se aproximava, enquanto a luz piscava de forma frenética. A presença de Lara parecia gerar um efeito magnético, e ainda assim, todas as atenções estavam voltadas para a confusão que tomava conta do lugar. As pessoas estavam nervosas, cada uma perguntando a si mesma o que a próxima revelação traria. O peso da verdade pairava no ar. Henrique estava paralisado, a mente zumbindo como se tivesse um tambor ecoando dentro de sua cabeça. "O que mais você sabe, Lara?" gritou. As palavras saíram secas, quase como um sussurro aflito que buscava respostas. Mas enquanto esperava, a sala se iluminou com a entrada destas agências de segurança, criando uma sensação de urgência ainda maior. "Cale-se todos!" Um dos homens de preto ordenou, a voz firme e autoritária. O silêncio voltou, mas ele não durou. Clara agora parecia uma leoa ferida. "Você deve parar com essa tirania. A verdade virá à tona." Seu olhar era de desafio, mas o medo estava bem ali no fundo, escondido entre sua coragem. Então, Lara deu um passo à frente, a determinação em seu olhar ofuscando a atenção. "Eu não estou aqui para acabar com você, Henrique. Estou aqui para salvar todos nós.
A verdade que você nega pode ser a única coisa que nos protegerá. Sua voz se elevou, fragmentando o medo ao seu redor, mas a expressão de Henrique se transformou em uma máscara de desespero. O que mais poderia acontecer? Salvando-nos de quê? Perguntou ele, a voz tremendo. E foi nesse instante que a maior reviravolta aconteceu. Clara, com a expressão de quem carregava um peso imenso, olhou diretamente para Henrique, o coração acelerando. Eu sei de algo, Henrique. Eu sou mais do que você imagina. As palavras escorregaram por seus lábios como um grito de socorro. O cabelo dela balançou suavemente, os olhos cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Eu sou a filha do seu pai. Fui criada por outra família. Eu não sabia quem você era até que tudo começou. A sala ficou em silêncio novamente, mas agora a tensão foi substituída por um choque absoluto. Henrique perdeu o fôlego. Clara, a guerreira, irmã? Isso não pode ser. Ele balançou a cabeça, chocado. A ideia era absurda, mas o brilho nos olhos dela não mentia. É verdade, Henrique. Eu descobri a verdade quando voltei da guerra. E agora eles estão atrás de você, de mim, de todos nós, por causa do que sua família fez. As palavras dela ecoaram na mente de Henrique, reverberando como uma sequência de trovões. Os homens de preto ficaram em alerta, os rostos pálidos. A dúvida estava crescendo. Os segredos que haviam sido enterrados nas sombras começavam a vir à tona. E a gravidade da situação o segurou em um momento de horrível incerteza. Joaquim, que sempre parecia tão seguro, agora estava a passos de distância, sua expressão indefinida. Mas se isso for verdade, Clara, então quem você realmente é? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para ela. Ele sentia que o chão desmoronava e todo o seu mundo estava em perigo. O que mais estava escondido naquela sala? Ali, em meio à eletricidade do momento, Lara olhou para Henrique com um ar intenso. Se você não agir agora, a verdade poderá custar caro. Não só para você, mas para todos nós. E então, executando um movimento abrupto, ela puxou algo de seu bolso, uma foto, uma imagem amarelada com um grupo de pessoas. E no meio delas, lá estava Henrique, mais novo, com um sorriso inocente. Mas ao seu lado, uma mulher que ele jamais esqueceria. Sua mãe. No outro extremo da foto, Clara se destacou, sorrindo timidamente, quase como uma sombra do que é agora. Eles estão vindo. As palavras de Lara soaram como um aviso fatal. Mas, mesmo enquanto a foto voava pelo ar, um estrondo cortou a atmosfera. A porta foi arrombada e uma nova onda de segurança entrou, armas em punho, separando o que poderia ser uma verdade libertadora de um destino sombrio. O caos reinou novamente. A pergunta pairou no ar. O que mais poderia ser revelado? E o que a verdade realmente custaria? A imagem do futuro oscilava perigosamente, e Henrique, agora cercado, sentiu o peso de suas decisões. A vida que pensou conhecer estava pronta para desmoronar. O jogo mal havia começado, e suas escolhas poderiam ser a chave de tudo. A sala estava em frenesi. As luzes piscavam, a tensão era palpável, e enquanto todos observavam a nova figura de Lara, o silêncio dominava mais uma vez. Mas então, como um raio, algo quebrou a atmosfera. Uma explosão não de som, mas de revelações. Eu sou a filha de alguém muito poderoso. Lara gritou com um fervor que fez os rostos se virarem para ela. O grito parecia atravessar a sala e cortar o ar pesado. E isso não é só sobre vocês, é sobre mim também. O coração de Henrique disparou. Do que você está falando? Clara perguntou, confusa. A revelação a esmagou, mas a adrenalina fez seu instinto de defesa se aguçar. Seu pai, Henrique, ele não é quem você pensa que é. Ele me forçou a me esconder na escuridão desde que eu era pequena. A voz de Lara tremeu, mas uma centelha despertou nos olhos dela. Ele sabe que estou aqui. Ele sempre soube. E o que mais você não sabe é que você pode estar em perigo. Como você pode afirmar isso? Perguntou Joaquim,
sua expressão de incredulidade desconstruindo a ideia de que sabia tudo. Porque ele está atrás de mim, e não só dele. Ela se virou para os homens de preto, que pareciam estar cada vez mais inquietos. Vocês podem achar que estão no controle, mas são apenas peões nesse jogo. O verdadeiro poder está escondido nas sombras, e alguém pode ter um plano que vocês nunca imaginaram. Agora, o ambiente apanhava um novo tom de terror, uma aura de perigo implícita na afirmação de Lara. De repente, um barulho de estilhaço cortou o ar. O vidro da janela se fragmentou em 1000 pedaços, e os agentes de segurança em alerta saltaram para proteger Henrique e Clara. Pânico se instaurou. Vão atrás dela, um dos homens de preto gritou, e imediatamente 5 deles foram em direção a Lara. Mas ela parecia esperta. Com um movimento rápido, ela puxou um dispositivo compacto de seu bolso e, antes que alguém pudesse entender, ativou. Uma fumaça intensa se espalhou pela sala, e as luzes piscaram furiosamente. O caos aumentou. Clara, cercada, olhava apavorada. Henrique, o que está acontecendo? Ela gritou, o medo se espalhando em sua voz. Não se preocupe. Henrique tentou soá-lo firme, mas ele mesmo estava consumido pela dúvida. Ele nunca imaginou que sua vida poderia mudar tão drasticamente em um instante. Ele olhou para os homens de preto, agora confusos. A fumaça cobriu tudo, formando uma barreira, mas logo a figura de Lara desapareceu entre as sombras, deixando um rastro de desespero. Mas mesmo assim, Henrique sentia que não podia fugir da sensação de que havia mais. Uma verdade amarga que atravessava sua garganta. Lara, espere, gritou. Mas sua voz foi engolida pelo caos. Os policiais estavam em estado de alerta total, dispersos, sua disciplina se dissolvendo em pânico. Mas enquanto todos buscavam entender o que estava acontecendo, Clara se aproximou de Henrique e segurou seu braço. Você precisa me dizer a verdade agora. O que mais está sendo escondido? O que você sabe de fato sobre seu pai? Henrique não sabia como responder. O que ele poderia dizer? As memórias de sua infância, momentos que ele guardou cuidadosamente, agora estavam se desfazendo como areia entre os dedos. Eu não sei. Eu sempre soube que ele tinha segredos, mas nunca soube que envolvia você. E a coisa se complexa assim. Mas então, algo mudou na atmosfera. Um barulho surdo se levantou, como o golpe de um tambor. Era como se a sala estivesse prestes a desmoronar. As luzes começaram a piscar ainda mais rapidamente. Então, ela apareceu. Uma nova figura, com um olhar calculado. Uma mulher de cabelos negros e olhos gelados atravessou a porta quebrada. Era a última pessoa que Henrique esperava ver. A mãe de Clara. O que você está fazendo aqui? Clara gritou, o choque restrito entre os olhos dela. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Estou aqui para consertar o que foi quebrado. E talvez acabar com isso de uma vez por todas, ela disse. Todo o tom era de pura desolação. Acabar com o quê? Henrique, atordoado, tentava conectar os pontos, mas as peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente. E foi nesse instante que tudo virou de cabeça para baixo. Nunca foi só sobre seu pai, Henrique. A mulher continuou. São todos parte do legado de uma organização secreta da qual você faz parte, sem saber. E todos os seus amigos estão ameaçados por causa disso. As palavras dela cortaram Henrique como uma lâmina. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. As ligações familiares, os segredos obscuros, o jogo do poder, tudo se entrelaçava em uma teia de mentiras e traições. E enquanto o ar pesava na sala, um estrondo se seguiu, fazendo os policiais se virarem para a porta onde a nova figura surgira. Um prenúncio de algo ainda mais devastador à espreita. Uma revelação que poderia destruir tudo o que conheciam. O que mais poderia se desvelar nessa história amarga? A única certeza era que o jogo só estava começando, e as consequências desse momento mudariam seus destinos para sempre. A sala estava em frenesi. As luzes piscavam. A tensão era palpável. Enquanto todos observavam a nova figura de Lara,
O silêncio dominava uma vez mais. Mas então, como um raio, algo quebrou a atmosfera. Uma explosão não de som, mas de revelações. Eu sou a filha de alguém muito poderoso, Lara gritou, uma fervorosa convicção em cada palavra. O grito dela parecia atravessar a sala, perfurando a tensão no ar. E isso não é só sobre vocês, é sobre mim também. O coração de Henrique disparou. Do que você está falando? Clara perguntou, confusa, enquanto sua mente tentava captar a magnitude do que estava sendo dito. Seu pai, Henrique, ele não é quem você pensa que é. Ele me forçou a ficar escondida na escuridão desde que eu era pequena. A voz de Lara tremeu, mas havia uma centelha de determinação. Ele sabe que estou aqui. Ele sempre soube. E o que mais você não sabe é que você pode estar em perigo. Como você pode afirmar isso? Joaquim se manifestou, sua incredulidade desmantelando qualquer certeza que poderia ter tido. Porque ele está atrás de mim, não só dele. Lara se voltou para os homens de preto, que agora pareciam inquietos. Vocês acham que estão no controle, mas são apenas peões neste jogo. O verdadeiro poder mora nas sombras, e alguém pode ter um plano que vocês nunca imaginaram. Os rostos dos presentes começaram a perder a cor. O ambiente estava carregado de tensão, uma expectativa quase palpável. E enquanto a sala se tornava um caldeirão de emoções, algo muito mais explosivo estava prestes a acontecer. Então, um estrondo cortou o silêncio. O vidro da janela se estilhaçou e agentes de segurança invadiram a sala, armas em punho. A adrenalina disparou entre todos. Os policiais começaram a gritar, organizando um cordão de segurança. Mas foi no meio do caos que uma nova figura surgiu. Ela entrou. Uma mulher com olhos gelados e um olhar ameaçador. O semblante dela não era apenas de alguém que vinha para acalmar a situação. Era a mãe de Clara. — O que você está fazendo aqui? Clara exclamou, seu choque visível. — Estou aqui para consertar o que foi quebrado. E talvez acabar com isso de uma vez por todas, a mulher afirmou, as palavras carregando uma carga emocional que mal podia ser contida. A sala congelou. O peso da revelação caiu como um fardo sobre todos. Acabar com o quê? Henrique questionou, lutando pela compreensão do que estava acontecendo. Isso nunca foi só sobre seu pai, Henrique. Todos fazem parte de um legado de uma organização secreta, da qual você faz parte, sem saber. E todos vocês estão ameaçados por causa do que sua família fez, a mulher disse. E a verdade que irrompeu na sala foi como uma bomba. O que mais poderia estar escondido? As inseguranças começaram a flutuar à tona, e as palavras de Lara antes ditas ecoaram como um prelúdio do tormento. E então, como um raio, Clara, com os olhos transbordando de dor e raiva, disse, se a verdade for essa, quem mais está envolvido nisso? O que você realmente sabe, mãe? A resposta dela nunca chegou. Uma nova explosão ecoou do lado de fora, e a violência fez com que todos se apegaram à realidade que o cercava. Mas a maior surpresa não eram as balas ou o estrondo das portas que se quebravam. Era o olhar de Joaquim, que para o choque de todos se transformou. Chegou a hora de revelar a verdade, ele disse, sem emoção, e então ele tirou de seu bolso um antigo documento, um papel amarelado que Henrique reconheceu. Este é o testamento do seu pai, Henrique. Ele não está apenas envolvido, mas é a chave para o que você nunca quis saber. A sala ficou em silêncio. A cada segundo parecia uma eternidade. As respirações ficaram pesadas. Os olhares se cruzavam sem compreender o escopo do que estava sendo revelado. Eu estou falando da herança que liga todos vocês a algo que está além da compreensão. O que sua família fez pode cobrir sua vida com sangue e dor. E o que você não sabe, Clara, é que sua própria mãe esteve no centro disso tudo. Joaquim enfatizou, e a revelação foi como um soco na barriga. Ele olhou para eles, esperando por uma reação que não chegou imediatamente. As peças estavam começando a se juntar em algo horrendo, e o envelhecido papel, nas mãos de Joaquim, era mais do que apenas um documento. Era a chave para um futuro sombrio
que ressoava como um eco distante. O que realmente estava por trás dessas verdades? E se tudo isso for verdade? Clara começou, mas suas palavras foram cortadas por um novo estrondo. O coração de Henrique estava pesado e uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. Não podemos ficar aqui. Precisamos descobrir a verdade agora, Henrique disse, o pânico tomando conta. Enquanto a luz piscava e os gritos lá fora aumentavam, a presença inquietante de segredos enterrados ameaçava consumir todos ali. O jogo estava apenas começando, e a revelação que se desenrolou colocou a vida de todos em jogo. O que mais poderia ser revelado? E quem realmente estava por trás de tudo? Eles estavam prestes a descobrir que a luta deles era apenas uma gota em um mar de traições profundas. A sala estava em um turbilhão. Luzes piscavam sem parar. A fumaça de Lara pairava no ar como um pesadelo a pairar. O estrondo da janela quebrando havia mergulhado todos em um estado de pânico absoluto. Clara estava em choque, os olhos brilhando de incredulidade. Como assim? Você é filha de alguém poderoso. De quem você está falando? Ela gritou, perdida na confusão. É o que eu tô tentando lhe contar. Estamos todos em perigo por causa do que você não sabe. Lara insistiu, a voz ecoando na sala lotada. A presença dela parecia formar uma barreira entre o medo e a certeza. Mas a verdade era que a situação estava além do controle. Henrique olhava, paralisado. Cada palavra que saía da boca de Lara era como uma facada. Todo esse tempo, eu tive vivendo uma mentira, pensou, a tristeza apertando seu peito. Ele lutava para encontrar a voz, mas tudo estava confuso. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, Joaquim, com o rosto pálido, levantou o documento amarelado. Basta, chegou a hora de encarar a verdade. Isso não é apenas sobre você, Henrique. Isto é sobre todos nós. As palavras dele roubaram a atenção de todos os presentes. Os homens de preto se agitavam, nervosos. As vozes na sala agora eram murmurinhos tensos, enquanto os olhares se voltavam para o documento revelador. Esse testamento contém segredos que podem destruir a sua família, Henrique. Joaquim continuou, a urgência em sua voz ressoando de forma cortante. A respiração de Henrique ficou presa na garganta. O que mais pode haver, Joaquim? Ele questionou, os olhos fixos no advogado, que parecia estar em um campo minado. O que eu não sei. E enquanto o peso das palavras pairava, Lara interveio. Você precisa entender que enquanto você se fechou em sua própria fortaleza, o mundo à sua volta se deteriorou. E foi por causa de sua própria herança. O caos cada vez mais crescente tomou conta da sala. Um grupo de segurança tinha sido chamado, e o desespero tomou conta de todos. Mas Clara não estava disposta a ceder. Ela se adiantou, decidida a enfrentar sua mãe. Se a verdade é essa, então precisamos expô-la. Não podemos deixar que os segredos nos consumam. No fundo da sala, o cheiro de fumaça misturava-se com o medo. E então, um som de tiros ecoou de fora, fazendo todos estremecerem. Era como se o próprio destino estivesse à porta, pronto para intervir. Henrique, Clara gritou, a voz dele cortando através do pânico. Este é o nosso momento. Precisamos fazer isso juntos. Os rostos estavam tensos, os olhos cheios de determinação. Ele sentiu que o tormento poderia prendê-los. Mas havia uma esperança se formando. Nós vamos resolver isso, juntos. As palavras soavam como um mantra, fortalecendo o espírito da sala. E foi quando Joaquim arrastou um novo papel, um mapa. Aqui estão as conexões. Aqui estão os nomes que precisam ser derrubados. Mas ao mesmo tempo precisamos correr, pois não estamos sós. Eles verão isso como uma ameaça. Então, a sala se concentrou. Clara olhou para Henrique com uma determinação renovada. Nós vamos descobrir a verdade, não importa o que isso custe. Mas quem está de fato por trás disso? Joaquim perguntou, cada palavra pesada na sala. Era uma pergunta já esperada, mas que ninguém tinha coragem de responder.
E enquanto a sala começava a se desintegrar ao redor deles, um olhar entre Clara e Henrique dizia mais do que 1000 palavras. Era um laço de camaradagem e coragem que se formava. Agora, estavam juntos, enfrentando a tempestade sob os olhos aturdidos de todos. Mas à medida que a fumaça se dissipava e a luz revelava formas que antes estavam ocultas, a verdade estava prestes a revelar novas camadas de segredos. O destino deles estava totalmente em aberto. "Não vamos nos deixar vencer!" Henrique exclamou, e o grito ecoou como um chamado para lutar. O que viria a seguir era um mistério que emergia em possibilidades e escolhas. E naquele momento, a luta por suas vidas realmente começava. Agora, antes que a próxima revelação surja, eu preciso que você faça algo muito importante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.